Vamos dar início ao nosso sexto TD de revisão Enem, com a questão de tabela periódica, distribuição eletrônica, paramagnetismo. O enunciado diz o seguinte: pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, descobriram que nanofios de nióbio podem ser usados para desenvolver supercapacitores muito eficientes. A tecnologia inovadora poderia ser a solução para as minúsculas baterias utilizadas em dispositivos vestíveis, como aparelhos que monitoram a saúde, e o desempenho de atividades físicas, uma vez que os nanofios ocupam pouco espaço, ao mesmo tempo em que liberam correntes elétricas de alta potência. Outros armazenadores de energia, como baterias e células de combustível, não se mostram muito eficientes quando reduzidas a microespaços. Além dos chamados wearable gadgets, acessórios que podem ser incorporados ao corpo ou vestidos, os supercapacitores à base de nióbio poderiam ser úteis para microrobôs autônomos e drones, que também demandam alta potência. Por enquanto, o material está sendo produzido apenas em laboratório. O próximo passo, já em andamento, é desenvolver uma versão mais prática e mais fácil de ser produzida. Em relação ao nióbio, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Ele diz aí que o nióbio tem número atômico 41. Então vamos lá, vamos analisar cada um desses itens. Item A, o que é que ele diz aí para nós? O elemento químico nióbio é um metal de transição interna do quarto período da tabela periódica. Então vamos lá. Nióbio tem número atômico 41. Então ele tem 41 elétrons na eletrosfera. Pelo diagrama de Linus Pauling, nós vamos escrever a distribuição eletrônica dele. Então nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. Vamos lá. 10, 20, 30 e 8, 41. Então ele termina, o subnível mais energético dele, ó, é o 4d3. Você sabe que o diagrama de Linus Pauling, ele está em ordem crescente de energia. Então 4d3 é o subnível mais energético. E 5s2 é o subnível mais externo. Veja bem, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, e essa distribuição eletrônica tem como subnível mais energético subníveis S ou P, a gente diz que ele é um elemento representativo. Elemento representativo. Que são, sobretudo, os elementos das antigas famílias A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que são os gases nobres, né? Então, quando o subnível mais energético é S ou P, ele é um elemento representativo. Quando o subnível mais energético é D, ele é um elemento de transição. Elemento de transição que tem 3 sinônimos: transição, transição simples ou transição externa, ok? Cuidado com esses sinônimos. Elemento de transição simples, elemento de transição externa, ok? E quando o subnível mais energético é F, ele é um elemento de transição interna, sendo um lantanídeo
um lantanídeo ou um actinídeo. Ok? Sendo um lantanídeo ou um actinídeo. Beleza. Então, ele diz que o elemento químico nióbio é um metal de transição interna, já está errado, ele é um metal de transição externa, ou transição simples, ou simplesmente de transição, que o subnível mais energético dele é o subnível 4D3. E é do quarto período da tabela periódica. Também não é. Ele é do quinto período da tabela periódica. Veja que o subnível mais externo dele tem número quântico principal 5. Então, ele é do quinto período. Ok? Se você tiver de localizar aí, ó, esse elemento, ele é do quinto período da tabela periódica. E a família, Alexandre? Quando o elemento termina em subníveis S ou P, você, para descobrir a família, você soma os elétrons da camada mais externa. Por exemplo, se fosse S2P1, ele é da família 3, atualmente família 13. S2P5, ele é da família 7. Família 7A, atualmente família 17, né? S2P1, família 3A, que atualmente é a família 13. S2P5, família 7A, que atualmente é a família 17. S2P6, família 8A, que atualmente é a família 18. Ok? Então, você soma os elétrons da última camada, da camada mais externa. Quando ele termina em D, você soma os elétrons do subnível mais externo com o mais energético. O mais externo, 2 elétrons. Mais energético, 3 elétrons. Então, ele é da família 5B. Atualmente, simplesmente, família 5. Ok? Então, esse elemento é do quinto período da família 5B, ou simplesmente família 5. Então, o item A, completamente falso. Não é um elemento de transição interna, é um elemento de transição externa. E não é do quarto período, ele é do quinto período. Item B. Átomos de nióbio no estado fundamental apresentam 5 elétrons na camada de valência. Qual é a camada de valência? É a camada 5, é a camada mais externa. Quantos elétrons ele tem na camada mais externa? 2 elétrons. Então, na quinta camada, que é a camada mais externa, portanto, é a camada de valência, ele tem 2 elétrons. Ele está dizendo aí que tem 5 elétrons, portanto, o item é falso. Na quinta camada, ele tem um subnível 5s2, 2 elétrons na camada de valência. Item C. O elétron de maior energia de um átomo de nióbio no estado fundamental encontra-se no subnível 4s. Não é no subnível 4s, é no subnível 4d, nem no 5s. É no subnível 4D, o elétron mais energético. Então, item C também falso. É o 4D3, o subnível mais energético. Também está falso, item C. Item D. A liga, uma liga metálica de ferro-nióbio, é um exemplo de solução sólida, onde átomos de ferro e nióbio estão unidos entre si por meio de ligações metálicas. É verdadeiro. Pessoal, as ligas metálicas, em sua grande maioria, são formadas por uma mistura homogênea de metais. Nem toda liga metálica tem mais de um metal. Por exemplo, o aço comum só tem um metal, porque o aço comum é ferro mais carbono. O aço comum é ferro mais carbono. O ferro é metal, mas o carbono é a metal. Nós temos algumas ligas metálicas importantes, né? Por exemplo, além do aço comum, nós temos o zinco mais o cobre formando o latão. O latão é cobre mais zinco. Latão, que, por exemplo, é uma liga metálica que é usada para fazer alguns tipos de cadeados, dobradiças para a porta, né? Temos também o bronze. O bronze, que é uma mistura de cobre mais estanho. Cobre mais estanho. O bronze, que é usado para fabricar, às vezes, algumas peças ornamentais, um sino de uma catedral de bronze. Além disso, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates,
O ouro 18 quilates é uma liga metálica de ouro, prata e cobre, sendo que o ouro é 75% e a prata, o cobre, 25%. Então, esse 18 quilates significa 75% de ouro. Então, as ligas metálicas são misturas homogêneas. Em geral, quando você mistura metais, você obtém uma mistura... Em geral, quando você mistura sólidos, você obtém uma mistura heterogênea. Se eu misturar açúcar com areia e sal, eu vou ter 3 fases. Alexandre, mas é açúcar cristal e sal cristal. Não importa, se você colocar um microscópio, você vai ver que o cristal do açúcar e o cristal do sal são diferentes. Então, a mistura de N sólidos origina N fases. Mistura heterogênea. Agora, nas ligas metálicas, você pode misturar sólidos e ter uma mistura homogênea. Porque a liga metálica é feita com os metais fundidos. E cuidado que nem toda liga metálica tem mais de um metal, né? Que é uma liga metálica? É formado por um metal e algum outro componente, que pode ser até um ametal, como no caso do aço comum, tá certo? Então, em algumas ligas metálicas, é um exemplo que você tem uma mistura de sólidos e uma mistura homogênea. É uma solução. Não dá para você olhar para o cordão ou para uma aliança de ouro 18 quilates e dizer, tá aqui o ouro, tá aqui a prata, tá aqui o cobre. Não, é uma mistura homogênea. Eles são fundidos juntos, formando uma solução. E quando solidificam, não dá mais para você distinguir nenhum daqueles metais presentes, tá certo? Então, ligas importantes, o aço, o ouro 18 quilates, o latão, o bronze. Existem diversos tipos de aço, mas todo aço tem ferro mais carbono. O aço inox, além de ferro, carbono, eles colocam outros elementos, que vai fazer com que aquele aço fique mais resistente à oxidação. Então, essa liga metálica de ferro e nióbio, que chegou a se comentar aí no texto, é uma solução, sem dúvida, é uma solução sólida, é uma mistura homogênea, e o tipo de ligação é a ligação metálica, é uma ligação que une metais, verdadeiro item D. Item E. O nióbio possui 3 elétrons desemparelhados, por isso é classificado como elemento diamagnético. Para você ver quantos elétrons estão desemparelhados ou não, você tem que ir no subnível mais energético, porque os outros estão todos emparelhados. Os subníveis anteriores estão todos totalmente preenchidos. Então, 5S2, 4P6, está tudo preenchido. Então, eu tenho que ir lá no 4D3 para verificar alguma coisa. O subnível S só tem um orbital. O P tem 3 orbitais. O D tem 5 orbitais. E o F tem 7. Então, o D, por isso que o número de elétrons máximo é D10, né? Ele tem 5 orbitais. Nós sabemos que cada orbital comporta, no máximo, 2 elétrons com spins opostos, né? Uma setinha voltada para cima, uma setinha voltada para baixo. 4D3, 1, 2, 3. Então, 4D3, ele tem 3 elétrons desemparelhados. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. É o número quântico magnético. Vamos lembrar um pouco de números quânticos, né? Qual é o número quântico principal? O número quântico principal indica a camada. O número quântico principal é 4. Qual é o número quântico secundário? Vai indicar o subnível. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, o número quântico secundário, L, é D. D é 2. Número quântico magnético, ML, ele está no orbital, número quântico magnético, 0. E o MS, que é o spin, aí depende da convenção. Cada questão pode fazer a sua convenção. Eu posso convencionar que para cima seja mais meio ou menos meio, sou eu que quero. Eu vou convencionar que para cima o spin é menos meio, certo? E para baixo o spin é mais meio. Essa é uma convenção que eu estou fazendo para essa questão. Se noutra questão que eu for resolver eu quiser que para cima seja mais meio e para baixo seja menos meio, está correto. Nessa questão, se ele tivesse pedindo o número quântico magnético, inclusive o número quântico de spin, ele teria que dar a convenção dele. Se para cima era mais meio ou menos meio. Para nós está para cima. Ó. Aqui, então, para cima é o número quântico magnético. O número quântico de spin seria menos meio. Então, tem os 4 números quânticos. O número quântico principal, que indica a camada. Número quântico
secundário, que indica o subnível D. Número quântico magnético, que indica aqui o orbital. E o número quântico de spin, que indica qual a orientação daquele elétron. Sim, esse elemento, ele não pedia nada disso, ele quer apenas que nós digamos se esses elétrons estão emparelhados ou desemparelhados. Ele tem 3 elétrons desemparelhados. Então, ele é paramagnético. Esse elemento é paramagnético. Alexandre, quando é que ele seria diamagnético? Se todos os elétrons estivessem emparelhados. Por exemplo, se ele tivesse terminado em 4d10, aí ficariam os 10 elétrons todos emparelhados. Cada orbital ficaria com 2 elétrons, ok? Se nós tivermos pelo menos um elétron desemparelhado, ele é paramagnético. Se tiver todos os elétrons emparelhados, ele é diamagnético. Todos os elétrons emparelhados, diamagnético. Se tiver pelo menos um desemparelhado, ele é paramagnético. Os elementos paramagnéticos, eles são atraídos por um campo magnético, por um ímã forte, ok? E os diamagnéticos são repelidos por um ímã forte. Tem alguns elementos paramagnéticos, como por exemplo o ferro, que além de ser atraído por um ímã, quando cessa o campo, ele mantém a magnetização. A gente diz que são elementos ferromagnéticos. Realmente, se você deixar um metal muito tempo ali em contato com um ímã forte, quando você tirar aquele ímã, pega esse metal que estava em contato, que você consegue atrair alguns outros metais pequenininhos, porque ele vai manter aquela magnetização por um bom tempo, ok? Então, ferromagnético é um tipo de paramagnético que mantém a sua magnetização por algum tempo. Então, pelo menos um elétron desemparelhado, esse elemento é paramagnético. E o item E está dizendo que ele é diamagnético. Para ser diamagnético, você entendeu, todos os elétrons tinham que estar emparelhados, ok? Muito boa, uma questão excelente para a gente começar aí o nosso TD 6 de revisão Enem, com distribuição eletrônica, localização do elemento na tabela periódica, classificação, representativo, transição, externa, transição interna, ligas metálicas, números quânticos, bem interessante. Voltamos já já para resolver a próxima questão do nosso TD6.